Olá, eu sou a Sabrina. Você está em mais um podcast da Ascensa, hoje de um lugar muito especial, aqui de Petrolina, no Vale do São Francisco. E eu trouxe aqui uma companheira de trabalho, uma pessoa muito especial e que sabe tudo do Nordeste. Ela é RTV aqui do Nordeste. Ela é minha amiga e colega de trabalho, Bárbara Oliveira. Bárbara, seja muito bem-vinda. Sei que você vai arrasar, como sempre. Obrigada, minha irmã. Hoje estamos aqui com Alex Tenório, que é o diretor-geral da FTB, uma empresa muito importante aqui para o agro petrolinense, nordestino, brasileiro. E eu quero agradecer a você, Alex, pela sua participação aqui com a gente. E uma coisa que eu queria saber, como foi que surgiu o seu amor pela agricultura, pela mangicultura? Queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Então, aproveitar aqui mais uma oportunidade de agradecer a Senza, né, na pessoa de Bárbara e de Sabrina, esse podcast. Acredito que vai ser o primeiro de vários outros. Com certeza. E retornando minha apresentação, meu nome é Alex Tenório, diretor-geral da FTB, uma multinacional holandesa. Estamos aqui no mercado desde pequeno, vamos se dizer, isso há mais de 30 anos, lidando diretamente com a cultura da manga. Hoje, acredito que a gente já deve ter trabalhado aí mais de bilhão nesses 20 e poucos anos de comercialização de fruta em diferentes grupos e temos sempre contribuído para o crescimento, trazendo manejos de produção e tecnologias que ajudam o produtor sempre a ter uma melhor qualidade de frutas. A gente que é pernambucano sabe que Pernambuco ele se concentra de duas riquezas, uma no extremo, que é o litoral, e outra no sertão. Então a gente é abençoado e agradecer esse pessoal que lutou e fez isso acontecer. E a gente que teve a oportunidade, como você está tendo, né, Bárbara? Você também já é petrolinense, vamos Exato. dizer, né? Correto, correto. Você está junto com a gente aqui vivenciando essa maravilha que é o Vale. Exato. Então, iniciou a fruticultura. Meu pai se desligou, obviamente, da empresa de tomate. As empresas da época foi se instalar em Goiás, que tinha melhores condições de terra e menos praga naquele momento. E até a grande parte continua até hoje lá. E aí começou essa nova jornada do Vale. E isso, meu pai, né, comprou sua primeira terra num distrito chamado Maniçoba, especificamente Maniçoba Velha, e eu comecei a vivenciar esse início de atividade empresarial do meu pai, né, o seu primeiro negócio, a primeira fazenda. Então, desde o que eu posso falar dos meus 5 anos de idade, eu vivenciava isso com meu pai. A gente começou com os plantios de ciclo curto. Na época, a gente chegou a plantar até aqui arroz de inundação. Poucas pessoas sabem disso, mas a gente já teve a época de plantar os arroz aqui, né? O arroz Inundado. inundado, porque a propriedade era na beira do rio e na época o rio subia mais e chegava a inundar, então a gente fez arroz de inundação aqui. Chegamos a plantar um pouco de algodão também. Eu me lembro que eu ajudei muito a colher o algodão, mesmo menino, né? Eu tive essa oportunidade. E aí veio as culturas, né, que tá até hoje se curte, que é a cebola, o próprio melão, né, que até hoje ainda se mantém aqui no Vale. E a partir daí, deu-se a oportunidade, com o dinheiro que se conseguia dessas culturas de ciclo curto, você ter as fruteiras, que era um custo um pouco mais alto, que você tinha que ter o dinheiro para comprar a muda, instalar o sistema de Estrutura, irrigação, né? muito mais específico, mais, vamos dizer, o custo maior. E aí foi se nascendo aqueles primeiros pomares de manga, e meu pai estava nesse momento também plantando deles. E aí a gente começou desde pequeno vivenciar. Eu, com 21 anos de idade, me formei na minha primeira graduação em administração e ajudava a empresa do meu pai. A gente deixou de ser apenas produtor e viramos exportadores de fruta. Começamos a exportar, inicialmente pelo mercado Mercosul para a Argentina. Chegamos a ter uma das maiores fatias do mercado de melão e manga da Argentina. E eu vinha sempre ao lado do meu pai nessa crescente da empresa e cheguei a concluir, né, a graduação, posteriormente fiz a pós-graduação em comércio exterior também. E naquele momento meu pai pediu para me focar na parte comercial. Então, me lembro que minha primeira viagem internacional, saindo daqui de Petrolina, nunca tinha viajado, não sabia nem o que era um avião. Imagina um menino criado na roça, né, Sim. ajudando a limpar a sementeira de cebola, né, ter a oportunidade de pegar um voo e ir para
Portugal, meu primeiro destino com 18 anos de idade. Eu fiz conexão em São Paulo. Rapaz, aqui para mim foi coisa que eu nem imaginaria, né? De outro mundo, eu acostumado só a ver planta e água e terra. Já caiu em São Paulo também, hein? É outro mundo. Foi um Né? negócio assim que até hoje eu me lembro os detalhes na Avenida Paulista, aquelas lojas muito iluminadas, com tecnologias que eu nem sabia que era possível Onde eu ter. tô, né? Onde é que eu tô, né? E cheguei em Portugal. E eu tive uma missão. Meu pai, eu me lembro como foi, eu tinha no orçamento 2.000 euros no bolso, um passaporte sem nenhum cartão de crédito e sei falar um idioma. O E um idioma que. sonho. E o sonho. E o sonho que meu pai tinha de desenvolver o negócio dele através de mim de uma forma mais barata, né? Sim. Eu tenho um filho e um sonho. 2.000 euros no bolso. 2.000 euros, passaporte, um filho e um sonho. Era 5 países em 15 dias e eu só tinha os 2.000 euros. Então aí na época, eu acionei os órgãos do governo para ter contato com possíveis importadores na Europa e fiz as visitas e tal. E quando eu voltei de novo para o Vale, eu já voltei com um planejamento de vendas para a empresa do meu pai. Uhum. Então aí, a partir daí, a gente ingressou no mercado europeu. A gente chegou a ser o quinto maior exportador de manga. Eu, com 18, 19 anos de idade, eu já tenho uma cartela de venda em torno de 6 milhões de reais. Uau. O pessoal tinha muito receio, dizia, rapaz, não acredito que esse menino da voz grossa, essa pessoa que eu falava da voz grossa, esse menino está Esse aqui na minha menino aqui. frente, com 18, 19 anos de idade, Expectativa é realidade. negociando contratos, né, de muita responsabilidade, de muitos Sim. valores. E graças a Deus a gente concluiu. Posteriormente, esse aprendizado que eu tive na empresa familiar, a gente também chegou ainda a trabalhar no cargueiro aqui da Carro Luxo. Eu Uhum. tive um convite para fazer balanceamento da aeronave, passei uma certa temporada. Também tive a oportunidade de abrir uma revenda na época de insumos. Acho que foi uma das primeiras revendas do projeto Maria Tereza, Uhum. que eu tinha vontade de não só conhecer a cadeia produtiva da produção da fruta, mas também o comércio de insumo e o mercado de venda lá fora que eu já estava conhecendo. Uhum. Então, naquele momento, eu me achei melhor ingressar nesse mercado fertilizante para entender toda a verticalização da cadeia de produção, né? Então, a partir daí, tive o primeiro contato. Posteriormente, vendi essa pequena empresa, também era uma pequena empresa, um pequeno negócio. Eu era muito novo na época, 25, 26 anos. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ter minha distribuidora de fertilizante. Uhum. Eu comecei a importar uma tecnologia até então desconhecida, que era um extrato de algas sendo de água doce, né? Sendo que nesse momento que eu fui me dedicar a essa distribuidora de fertilizante foliar, eu me afastei um pouco do mercado de fruta. Não 100%. Então eu disse, rapaz, eu pensei naquele momento, eu não posso me afastar de uma coisa que eu aprendi a minha vida toda. Sim. Uhum. Eu vou me dedicar mesmo, não me afastar 100%. E nesse momento eu me tornei consultor empresarial. Uhum. Comecei a trazer grupos de fora que Sim. tivessem vontade de investir no Vale. Então a gente começou a ingressar grupos. Uns que eu ajudei foi a ingressar aqui apresentando produtores e começando negócio. É o que eu estou hoje, a FTB. Uhum. Teve outro pessoal também da Espanha, que a gente chegou até a criar um pouco de raiz aqui. E depois não conseguimos dar mais continuidade. E tem outro terceiro grupo que ainda estuda, um grupo africano, a viabilidade e também vem aqui para o Vale. Sendo que no decorrer do tempo eu descobri algumas questões de saúde, que eu teria que ter mais qualidade de vida, então terminei vendendo minha distribuidora de fertilizante e voltando As raízes. para a raiz, né? Então eu voltei para o negócio, Para a área de produção, né? para a área de Propriamente dito. produção, Uhum. e estamos hoje, como você já falou, diretor-geral da FTB, hoje a FTB tanto produz sua fruta, como também a gente compra. Hoje a gente compra em média uns 16 milhões de quilos de manga, ano, Uhum. vale, né? Uhum. Fora a fruta, o limão do sul da Bahia, de São Paulo, que a gente também exporta esse limão, Legal. o gengibre do Espírito Santo, o figo de São Paulo. Então, assim, hoje a FTB pertence a um grupo chamado FTE, que é uma multinacional holandesa, com filiais aqui no Brasil, que é a FTB, e no Peru, FTP. E hoje eu tenho muito orgulho de ter participado e de poder falar que em 5 anos, há 5 anos mais ou menos que estamos aqui no Vale, a FTE é o maior importador de manga do mundo.
juntando o volume do Peru, do Brasil e da África. Hoje, a FTB, como eu já falei, em números, 16 milhões de quilos de fruta, é uma das empresas que mais compra, até que mais compra manga no Vale do São Francisco. E eu digo sempre aos produtores que a FTB foi uma empresa que trouxe uma oportunidade muito boa para eles. Sim. Porque os grupos que já aqui estão há mais de 3 décadas, 4 décadas, a maioria já tem sua própria produção própria. Vamos dizer, não depende do pequeno e médio produtor. Então, a FTB veio para concorrer com essas empresas que já estão aqui instaladas há muito tempo no Vale e ajudar o pequeno e médio a ter uma opção de escoar sua fruta e poder vender sua fruta. Sim. E graças a Deus a gente vem conseguindo realizar da melhor forma possível, com toda a transparência, com toda a responsabilidade que o negócio exige. E hoje o pessoal, os produtores, agradece a gente por a gente estar, né, com esse projeto ainda em pé, que não é fácil, pelas dificuldades que hoje a gente também tem as coisas muito boas e também tem as dificuldades, né? Como tudo, né? Principalmente mão de obra, Sim. vamos se falar hoje a principal. Eu queria até fazer uma pergunta, aproveitando um gancho aí que você está falando de exportação, no que se refere à certificação, né? E o mercado europeu, ele é muito exigente quando a gente fala de certificação, né? A gente tem aí a básica, bem assim dizer, que não é nada básica, né? Global Gap, HACCP, para quem tem seus packing houses, Tesco, ETI, Rainforest Alliance. E aí eu queria saber, assim, como é essa questão de certificação, tanto para a FTB quanto para esses pequenos e médios produtores que você compra a fruta. Como é isso? Eu sempre digo o seguinte: tudo que você for propor a fazer, que seja sua vida pessoal, profissional, seja sempre procure ser o melhor. Então, se você quer se destacar como um bom produtor de frutas, você tem que ter também na sua organização a aquisição dessas certificações, Então, assim, é como eu digo, eu não posso comprar uma fruta de um produtor que não tem certificação pelo mesmo preço de um produtor, Sim, valoriza né? valoriza o seu produto. Então, é isso que eu digo, Exatamente. cada um cria seu valor de mercado. Então, assim, hoje essas certificações, Bárbara, elas são vamos dizer assim, se você é exportador e não tem exportação, você não tem mercado. Você não tem nada, né? Não tem nada. É. Pensando na exportação, você não tem nada. Exatamente. Principalmente as cadeias de supermercado mais importantes, maiores consumidoras, ela tem isso como via de regra. Você tem o certificado, então a gente começa a abrir um diálogo. Se você não tem, então a gente não pode. Então, assim, é como eu digo, o produtor, não é um processo muito caro, porque hoje você tem órgãos como o Sebrae, que dá uma contrapartida no subsídio. Tem anos que eles conseguem dar esse subsídio até de 100%. Então, assim, você tem muitos órgãos que estão para te apoiar e tem condições de te apoiar. Às vezes falta um pouco das pessoas de procurar essa ajuda. E entender também que talvez esse certificado não é apenas um certificado, mas que isso traz um respaldo da sua produção Justo. como um todo, não só Justo. da produção da fruta, mas também do cuidado que ele tem como um todo, com as pessoas, com a propriedade, com a fruta, né? E o mais importante, você está falando, Sabrina, exatamente isso. É o que hoje o mercado exige, que é a questão da segurança alimentar. E Exato. são selos que eles exigem isso, né? Desde como é que está sendo as boas práticas de fabricação da fruta no campo, como também quando a fruta chega dentro do packing house, questão de análise de resíduo. Então, assim, é um negócio que amarra muito o que é a produção, né? E falando sobre isso, teve um podcast que a gente fez falando de certificação, e teve uma situação que eu achei interessante, que essa certificação, que é a Global Gap, Isso, uma das, né? essa moça que trabalha com isso, ela falou que em uma propriedade, dentre todas as coisas, né, que eles, enfim, ajudavam lá o produtor a fazer, tinha um caseiro, se eu não me engano, em que a criança, por conta, né, Monte Filho, aquela coisa toda, e a escola da região não tinha vaga para criança. E aí eles
foram atrás e conseguiram, porque era uma das coisas do certificado também, era poder dar todo esse suporte, né? Ter tudo isso. Então, o impacto não é apenas na fruta. Não, É, é né, social. exato, impacto social também. Então, acho que é um pouco disso, é o produtor entender que não é um selinho que vai valorizar um pouquinho a minha fruta, né? É porque eu digo assim, toda atividade empresarial que você se dispõe a ser, você também tem que ter cuidado com a comunidade que você está instalada. Exatamente. Né? Não é só o ganho financeiro, mas o ganho social, eu acho que é Justo. muito mais importante do que o financeiro. Sim. Se você se preocupa com o local, é a mesma coisa, você está na sua casa, você é uma pessoa que se dedica a limpar, a organizar, tudo vai ser melhor para você. Sim. Eu acho que essa lição a gente tem que trazer de casa para a nossa vida profissional, empresarial, né? Sim. Que a gente está proposto a fazer, né? Sim. Exatamente. E trazendo um pouquinho disso, eu queria também ouvir de você qual é a sua percepção, né, sobre os desafios na produção, né? Já que você tem aí tantos produtores e tantos lugares diferentes, tantas culturas diferentes, quais são os principais desafios em relação à produção? Eu vou até pedir a ajuda da minha amiga Bárbara também, né? Que ela também está aí nessa E jornada de. enfrentando também, né, esses desafios todos os dias. Ela vai me somar muito com essas informações, né? Eu acredito, eu vou começar a pontuar alguns e Bárbara pode ir me ajudando, Bárbara. Primeira coisa, o produtor pensar seu negócio como uma empresa. Ter a visão empresarial, eu acredito que é um pontapé inicial para uma boa gestão e, consequentemente, bom retorno financeiro. Então, assim, hoje tem órgãos também do governo, como o Senar, né? Que trabalha essa questão com o pequeno produtor, do apoio, da gestão do seu negócio, né? Verdade. né? Eu acho que isso tem ajudado a melhorar muito a qualidade da fruta final também. Que o produtor sabe o que ele pode usar, sabe o que é viável, e ele começa a enxergar o negócio dele diferente. Porque hoje em dia tem tantas soluções, né, tantas mágicas para tudo. O meu é melhor, não, o meu é melhor, não, usa o meu. Que deve ser complicado também você confiar apenas, né? Você ter pessoas consultores e órgãos que te dê esse apoio, acho que é fundamental para o produtor poder seguir aí, né, com o seu negócio. É porque quando você vem com a informação de uma empresa idônea como a Senza, uma empresa que tem credibilidade no mercado, que tem profissionais qualificados, te traz essas informações e a gente aceita de forma melhor. Vamos dizer assim, a gente não tem tanta rejeição, não tem rejeição, Sim. porque a gente sabe que é uma empresa que tem uma credibilidade no mercado. E quando um profissional desse traz um conhecimento que foi adquirido, que foi, vamos dizer, preparado por um órgão que tem essa capacidade, no Validado, caso, né? validado exatamente essa palavra, por exemplo, o órgão como o Senar, então o produtor se sente mais seguro em escutar a pessoa, o profissional que está junto com ele no campo. Sim. Então, essa credibilidade eu acho que é que os produtores também procuram, né? Das pessoas e das empresas que estão adentrando sua casa, né? Que eu sempre digo, pessoal, a fazenda do produtor é a casa dele. Sim. Então, não é tudo que a gente pode falar, não é tudo que a gente quer dizer ou quer expressar na fazenda dele, porque ali é a casa dele. E ouvir, né? E ouvir. É o ouvir, é o estar presente, além da transação, da venda de um produto, eu acho que é a questão de você estar presente para tudo que ele precisa. Às vezes não é um produto, mas é outras soluções que você também pode ajudá-lo, né? A enfrentar no dia a dia. Exato. E assim, me corrija se eu estiver errada, ou me corrijam, mas o HF, né, o nosso setor de fruticultura e horticultura, é o setor dentro do agro que mais emprega, Isso. né? É o nosso setor. Isso é motivo de muito orgulho para a gente. E eu acho que um dos maiores gargalos, se não o maior gargalo, é a falta de mão de obra, né? Isso. Porque sem pessoas, como é que a gente produz, Isso. né? Muito diferente de produção de soja, que às vezes só depende de tantos tratores, enfim, pessoas que vão manejar isso. A gente precisa de mãos, precisamos de pessoas. Isso é uma coisa que tem funilado muito, né, também. Isso. Eu acho que, conversando com os economistas, especialistas aqui na região, eles sempre falam, Alex, o gargalo do vale se chama mão de obra. Pessoas têm para trabalhar, mas elas ainda não entenderam a importância dela dentro do processo O produtivo. impacto dela, né? Entendeu? Ela não sabe se o lugar
que ela estiver trabalhando, desempenhando a função que for, se não tiver êxito, a sociedade que ela vive pode ser marginalizada. Uhum. Porque se o pessoal que produz, o produtor que gera toda a riqueza, ou grande parte da riqueza do Vale do São Francisco, não está com boa saúde financeira, consequentemente vai ter a marginalidade batendo sua porta. Desde que seja a pessoa da menor condição, o trabalhador rural, também como o dono da propriedade. Então, assim, falta as pessoas entender a importância dela no meio. Sim. Então, acredito que isso vai ser um desafio dos gestores, né? A gente estamos aqui do lado de cá, de mostrar e fazer com que elas percebam a importância dela dentro do processo, né? Sim, o impacto, né? E Isso. a importância do papel dela, independente do quão grande ela entenda que seja, mas que todos os papéis são fundamentais para um todo, né? Isso, e o que eu acho até muito interessante nas fazendas da gente, que são, em sua maioria, exportadoras, elas investem também nos trabalhadores, para eles entenderem o que estão fazendo, né? Saber o que é uma mosca da fruta, saber o que é uma isca, se vai na uva, a galera do MIP, do Manejo Integrado de Pragas, enfim, a galera da fitossanidade. Então, aqui a gente investe nisso, né? Não é só um trabalhador que vai para lá e do jeito que tá, não, a gente só quer o pesado E até dele. pro crescimento dele, né? Exato. Quanto mais ele entende, mais ele consegue ajudar a apoiar ali na fazenda, né? Na produção, ele vai crescer como um profissional, ainda mais num meio que tá difícil você encontrar um profissional E, qualificado. e entrando até nesse gancho, assim, um pouquinho de pragas e doenças, a gente fala de um outro gargalo para a gente quando pensa em exportar frutas, que é a questão do LMR, né? Desse limite máximo aí de resíduo, que isso também é outra coisa que é um gargalo muito grande para a gente, porque, querendo ou não trabalhamos com frutas plásticas, né? Então, temos insetos e doenças que vão atacar a nossa fruta, e a gente também precisa cuidar disso, né? Até porque o nosso tempo frio tá indo embora, nosso calor tá chegando, e falando em manga aí, vamos ter esse calo nosso que é mosca das frutas, né? Isso. Então, aí é uma oportunidade que eu também quero abrir os olhos dos produtores que solicitem, faça cooperativas, Sim. associações, solicite Bárbara da Senza para falar sobre a mosca da fruta, para falar sobre como usar da forma mais eficiente os defensivos, o qual a gente já foi solicitado para a Senza e conseguiu trazer esse conhecimento para toda a nossa equipe. Então, assim, eu acho que está faltando também um pouco mais interesse da nossa classe produtiva de procurar as informações. Porque, por exemplo, a Senza é uma empresa preparada para transferir esse conhecimento, Sim, mas precisa ser acionada. exato. Sim. Não é A gente isso? vem trabalhando, exato, até a área reservada onde, né, o podcast está aqui, a gente tem materiais exatamente para isso, focado no HF, focado para que os produtores possam ter materiais, enfim, possam solucionar as dúvidas, uma equipe, né? Sim. É uma baita equipe. Exatamente, assim, a gente como empresa vê essa necessidade de estar perto, não só como empresa, mas assim, indo além, né? Acho que tá ali, porque no fim pessoas falam com pessoas, negociam com pessoas, é pessoa com pessoa, né? E eu acredito na questão da cadeia, né? A indústria quer que o produtor esteja bem. Com certeza. Nós estando bem, a gente vai Todo mundo consumir tá bem. Nós tecnologia. precisamos Tá. que o produtor esteja bem. Não é Exatamente. da boca para fora. Nós precisamos que vocês estejam bem. E falando como civil e não como vendedora, né? Não como a Senza, mas como um ser humano que come, eu preciso que o produtor esteja bem para poder comer, né? Isso. Até porque a minha comida ela não vai vir de uma fábrica, né? Ela precisa vir do campo, de uma planta. Isso. Quem quer que seja essa planta precisa nascer de algo, e para nascer bem e produzir bem para que eu possa comer você, todos Sim. que estão aqui nessa sala, precisamos de gente por trás disso para cuidar, né? Isso. E não só na alimentação, né? O agro tá de fato presente em tudo, né? Justo. Em tudo. Combustível, enfim, tudo. Uhum. Então, E é um pouco disso, né? Acho que no Brasil a gente tem uma percepção de que o agro é mal, o agro é ruim, aquela coisa toda que um divisor. E eu acho que falta um pouco disso. De entender cada um, né, do seu espaço, entender o do outro lado, e que precisa se unir de alguma forma.
E falando nisso, quer dar um gancho aí sobre esses tarifas, Uhum. né? Vamos nesse assunto que é um Tem assunto muito assunto. quente. Tem muito É um assunto. assunto literalmente quente. Exato, que como ela puxou esse gancho, né? Saber, Alex, assim, quais são os desafios atuais no mercado nacional, não só nacional como internacional, e ainda mais com toda essa questão tarifária. Vou defender a bandeira que seja melhor para minha classe. Uhum, E eu, como produtor, quero que minha classe tenha acesso aos mercados. uhum, Mas para eu ter esse acesso ao mercado, tem que ter acordo entre os países. Uhum. Esses acordos já existiam com. Você tem o Mercosul, você tem os acordos bilaterais entre um país e outro, mas que seja mantido de forma diplomática, uhum, para a gente poder ter acesso ao mercado. Isso já é uma prática de muitos anos, não é no governo A ou no governo B. Uhum. Isso é uma prática que, quando o mundo começou a ser globalizado, tinha que se ter essa comunicação, essa diplomacia, para ter essa permuta, essa venda e compra de produtos. Então, assim, nós, produtores do Vale, somos que sustenta toda a cadeia, né? A gente aqui do Vale, não só a nível municipal, mas estadual, a nível nacional, Uhum. a gente gera mais de 250 mil empregos uhum. com a nossa agricultura. Então, assim, vamos pensar nos pais de família que estão O aqui todo melhor, dia o lutando, melhor de todos, o né? O melhor melhor de para todos, no fim isso. das contas, né? Isso, É isso a que a gente que precisa, né? depende disso, a gente Exato. não tem, eu tô com uma certa idade, eu não posso mais Não dá mudar de para ramo, pagar, não dá para pagar a conta de outras coisas, de outras questões, né? não Acho é que precisa isso? ser resolvido. E falando um pouquinho disso, qual o impacto hoje que você está vendo em relação à exportação? Você já está vendo esse impacto? É, eu falei, né? Comentei antes aqui do podcast que começou a aparecer um tipo de manga, Uhum. né? Que não era comum lá em São Paulo. Sim. E é um impacto né, dessas tarifas ou não? Vem sendo feito um trabalho para que quente, né? Sim. A linda, maravilhosa, Contextualizando, manga esse tipo quente. de manga, né? Apareceu já ali na região de São Paulo, não é, né? Fala um Uhum. pouquinho sobre isso, por favor. Isso. A questão do tarifaço, eu sou uma pessoa que, graças a Deus, tem bom relacionamento. E aí eu conversei com outros empresários também do segmento e perguntei o que é que você está achando dessa questão do tarifaço. Então, assim, o que acontece é que começa a ter uma pressão não só de um mercado comprador, mas também das instituições financeiras que financiam o nosso negócio. Então, assim, a partir do momento que as instituições financeiras analisam as condições de cada segmento e vê que não vai ter uma opção de mercado, eles começam a reduzir o crédito para quem trabalha. E a partir do momento que você reduz o crédito para quem produz, consequentemente você deixa de gerar menos emprego. E, consequentemente, a cadeia funciona de forma mais lenta. Então, se eu tenho um orçamento de comprar, um exemplo, mercado americano, 10 milhões de quilos de fruta, eu vou comprar 5 porque o sistema financeiro reduziu minha condição de financiar as operações. Então, assim, é muito, vamos dizer, é muito maior a pressão que o empresariado hoje do Vale está sofrendo. Uhum. Primeiro, porque não está havendo muita opção de mercado, porque você tem que pagar uma tarifa a 50%, acho que poucos negócios, principalmente fruta, que é um produto de baixo valor agregado, Uhum. consegue arcar esse custo tão alto. Uhum. Então, assim, o que é que os empresários hoje eu estou vendo que está. O que é que eles estão fazendo para, vamos dizer assim, se precaver de maiores problemas futuro? Não estão diminuindo a compra de fruta do pequeno e médio. Então, você já observa um mercado que não tem uma demanda por fruta, um mercado desaquecido por compra. Uhum. Então, assim, consequentemente, o produtor não consegue valorizar mais sua fruta não fica tão valorizada, que Uhum. a procura é menor, e uma saída mais rápida do mercado. Por exemplo, empresas que se falava 2 meses nos Estados Unidos, estão se falando ficar só um mês. E vai futuramente gerar um agravante maior ainda, porque essa fruta que vai sair antes do mercado americano vai ter que ir para algum lugar. E Uhum. elas já estão no pomar das grandes fazendas. Vai ter que ir para o mercado europeu. Então, mais fruta é aquela lei da oferta e procura, Mesmo. menores preços. E os Estados Unidos ela é responsável de consumir 50% de toda a fruta produzida no segundo semestre do Vale. Então, é um país que tem uma expressão enorme para a gente do Vale São Francisco. Então,
Imagina a mesma coisa. Você tem um faturamento no seu negócio de 100 mil e no outro mês só tem 50. No terceiro mês, no segundo mês só tem Vai 50. caindo, vai caindo. Então, o seu negócio não vai bem, não vai ficar bom. Sim. E é isso que a gente hoje do Vale está enfrentando. Então, assim, a gente ainda não tem dimensão, mas com certeza essa conta vai chegar daqui a 2, 3 meses. Uhum. A gente ainda não está. Já começamos a sentir a falta de valorização da fruta. Já há muita empresa deixando fruta no pomar, alguma coisa no pomar. E daqui a 2, 3 meses a gente vai ver o quanto isso foi prejudicial para a nossa economia. É o negócio, né? E é o que a gente estava conversando. Não é só o negócio, Uhum. mas para a região, Uhum. enfim, como um todo, né? Para toda a cadeia produtiva, né? Uhum, Então, todo mundo que participa da cadeia já está sofrendo, né? uhum. Aquele operador logístico que comprou mais caminhão para transportar fruta, o operador portuário que dedicou mais funcionário nos terminais para enviar essa fruta para os Estados Unidos. Então, a cadeia é muito extensa. Uhum. O faturamento que o porto previa, com mais contêiner no porto. Uhum. Então, assim, a indústria de papelão que previa um volume de caixas Uhum. e não vai conseguir obter esse número, São muitas frentes. né? Aquele produtor que desistiu no meio do caminho porque não está acreditando mais no mercado, eu estou vendo muito isso. A falta da qualidade de fruta, eu esqueci até de falar. A falta da qualidade de fruta, pela desconfiança da própria classe produtora, está muito grande no Vale. Então, o produtor já não está manejando tão bem sua fruta, dizendo, rapaz, Eu não sei o que vai acontecer. exato. Então, assim, cria um clima horrível, um clima de medo, de desconfiança, Incertezas, né? incertezas, que ou a gente, quando eu acredito que todo mundo, quando se propõe a fazer uma coisa, tem que confiar no que vai fazer. Sim. Exato. Imagina você estar fazendo um negócio que não está confiando. Nossa. E a gente já tem tanta coisa no agro, né? É tempo, Isso. cada hora acontece alguma coisa diferente, então Tantas variantes, né, que já Exato. assolam na sua cabeça. Imagina precisa de uma. mais uma para ajudar, né? Por isso que eu digo, essa variante é uma variante que pode ser resolvida. Sim. Da natureza, não. Excesso de chuva, um clima Uhum. muito seco e etc. A gente não tem controle, isso é divino, a gente não tem o que Uhum. questionar, tem que aprender a lidar com ela. Exato. Justo. E tem as tecnologias que ajudam a lidar com ela Justo. hoje. Então, tá todo mundo trabalhando de forma muito estressante. Sim, porque vai vir, né? Que nem você falou, daqui a alguns meses começam os maiores impactos, que a gente ainda não sabe como é que vai ser de fato, mas toda essa tensão já tá instalada, Isso. né? Já tá, vamos dizer, virando um caos, né? Sim. Já deixou de ser pensamento e já tá virando realidade. Não, e é difícil. É tanto que o produtor quer valorizar sua fruta, eu entendo o direito dele, Sim. que agora seria um momento de uma maior valorização da fruta, do produtor, mas o importador sabe que os volumes estão aumentando e o mercado não consegue absorver Ele um já volume, sabe que ele né? vai conseguir, que ele tá com o poder de barganha, né? Isso, entendeu? Então, assim, e a gente que fica no meio da cadeia, né? E fica sem ter uma explicação. A única coisa que a gente pode dizer é: você está acompanhando os noticiários, então a situação é política, não é da gente. Uhum. Fosse aqui da gente, não, a gente negociava, fazia. É Mas muito mais. é muito mais ampla a situação, né? Não depende somente da gente que está envolvido no processo produtivo, né? E o Brasil, no mundo, o Brasil não é o único produtor de manga, né? Isso, Temos outros países que, inclusive, estão mais próximos dos Estados Isso. Unidos, né? isso. E a gente depende muito de janela, depende Isso. muito de um país acontecer alguma coisa e não ter produção de manga. Então, enfim. É, Veremos os próximos capítulos dessa novela. isso que Bar falou é muito importante, a questão logística, né? Uhum. Então, hoje o custo operacional do Brasil é muito alto. Então, só a logística hoje, ele absorve a grande parte do retorno financeiro da manga. Uhum. Por exemplo, eu tenho época que eu vendo caixa de manga na Europa de 4, 5 euros. Só a logística me custa 3. Uau. Tem época que eu vendo caixa de manga de 2,50, 2 euros. Não paga nem a logística. Então, assim, além do que já é difícil trabalhar no mercado, né? Porque o custo logístico é muito alto. Uhum. E como o Bárbara falou também, a concorrência de outros países, esse ano foi um ano muito atípico, Peru com maiores volumes de fruta, a África também com maiores volumes de fruta, então, República Dominicana. Então, assim, a gente teve já um mercado já no primeiro semestre complicadíssimo.
Uhum. Segundo semestre, a gente já imaginava situações menores. Aí vem a questão de política. Então, Uhum. assim, toda hora a gente tá tomando porrada e não sabe de onde tá vindo, só sentindo a dor, né? Tá dolorida a situação, tá fácil não. Então tá. E falando um pouquinho disso, como que, mudando um pouquinho de assunto e não mudando ao mesmo tempo, é sobre a agricultura familiar. Qual que é a sua visão em relação a isso? Porque é um pouco disso. Você vê o produtor apanhando cada hora de uma coisa diferente, e ali tem os filhos, né? Tem que estão assistindo isso. Você acha que hoje a agricultura familiar ainda tá? Porque eu vejo, eu converso, né, com algumas pessoas de algumas outras regiões do país e é amador essa questão da agricultura familiar, o filho querer dar continuidade, né, ter alguém para passar, para ajudar, enfim. Como que é aqui no Vale? Eu sempre esse é um assunto que eu gosto muito de falar, apesar que eu ser da área, vamos dizer, privada, eu sou da área privada, né, Sim, não a realidade do meu dia a dia, sim. nunca participei, assim, questão da subsistência da agricultura familiar. Participei de uma, vamos dizer, origem familiar, mas Uhum. não aquela questão da família que só depende daquela Sim, rendinha do que ali produz, né. sim. E eu digo que é o melhor programa social que o governo já teve no mundo. Porque não se falando só financeiramente, mas se falando no social. Uhum, Porque quando você mantém sua família reunida, uhum, você educa melhor seus filhos. uhum, Eles não precisam sair para, por exemplo, o produtor que está aqui a 50 quilômetros, se ele consegue dar recurso, ter condições de sustentar sua família, ele não precisa mandar o filho dele vir trabalhar aqui em Petrolina. Sim. Ou mandar o filho dele para São Paulo, como se acontecia décadas atrás. Uhum. Ele mantém a família muito mais unida e os valores muito mais existentes. Uhum. Então, a gente que conhece o que é a cultura da roça, vamos dizer, sabe que ainda os valores familiares, de família, tá muito presente, Uhum. porque são criados todo mundo junto, um respeitando o outro, e todo aquele valor bastante na pele, né? uhum, Enraizado. uhum. Então, eu acho que hoje a questão de religião, tudo ajuda bastante quando a pessoa consegue ficar fixa na terra. Sim. 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 Então é o que precisa é trabalhado, precisa ser cada vez mais Isso, trabalhado para que isso. os próximos produtores. E até um dado interessante, eu tenho visto recentemente na imprensa que está tendo um êxodo ao contrário, né? Uhum. Antigamente o pessoal saía do interior para a capital. O pessoal estão saindo da capital para o interior É, procurando, é. né? É. É um dado também, eu vi uma das gravações de podcast que a gente fez com outro profissional, e ele falou exatamente isso, que agora está mudando um pouquinho, que os dados estão mostrando que os jovens agora estão voltando para a agricultura, É. Uhum. né? Talvez seja impacto, eu acredito que seja impacto exatamente desse ponto ter sido trabalhado durante esses anos. Eu tenho até você falou uma coisa interessante que me veio à cabeça agora, eu me lembro que quando eu tinha meus 12, 13 anos, eu já gostava de usar a botina e o canivete no lado, né, que eu via meu pai e achava o máximo. Aham. Sendo que quando eu chegava no colégio, o pessoal achava aquilo horrível, Em né. Recife. Não, aqui mesmo, aqui. Mesmo aqui na região, Uhum. por incrível que pareça, o pessoal achava que eu era o patinho feio, né. Como é que o Alex vem usando uma botina E o canivete. eu não vinha com o canivete que não podia Era só o entrar. negocinho, É. né? A bainha. A bainha, né. E a camisinha, né, socialzinha, de Sim. botão, Todo tudo, vaqueirinho, assim. vaqueirinho. E o pessoal não aceitava, tinha vamos dizer Tinha um assim, preconceito, um o bullying Um na preconceito. escola. isso. Agora, hoje em dia, eu tenho orgulho que eu digo: "Eu sou do agro", aí eu: É, "Eita, você é, tá bem, é. como ixi, você", né, já te coloca em outro plano, então Sim. é interessante essas inversões de valores, né, É, que a sociedade cria, né. isso. Exato. Eu mesma faço parte desse êxodo ao contrário, porque eu vim de Recife, né, sou nascida capital, mas vim para Petrolina. Inclusive, meus amigos na escola, quando eu falava que eu ia fazer agronomia, o pessoal ria da minha cara. Eu tive um professor que riu e fez piada. Uhum. Então, assim, era uma coisa que eu Olha, professora, onde ela tá. Desculpa. então, assim, era uma coisa que eu até deixava assim: "Não, vai ser um hobby", mas aí passei na rural e fiz, e vim pra cá pra estagiar. Eu até estava falando com a mãe, fez 9 anos, dia 10 de agosto, que eu tô morando aqui em Petrolina, e quando eu pisei no solo de Petrolina, desci do avião e pisei, eu tô vindo aqui pra morar, eu não volto mais pra Recife. E dito e certo, tô aqui há 9 anos. Vim pra estagiar e fiquei na fazenda 2 anos e meio, enfim.
E tomou água diz quem toma água Do Vale, nunca. Quem toma a água do Rio de São Francisco. a próxima Sabrina, né? Não, mas falando um pouquinho disso, eu comento isso com ela, né? É muito emocionante ver a forma que vocês falam daqui, né? Não só daqui como o lugar, mas como agro, como é emocionante ver a paixão que vocês têm, né? Quer arrumar briga com ela e começar a falar pra ela, lá do Nordeste, a baiana. A Vou falar, baiana. eu sou pernambucana. Pernambucana demais, mas isso é questão bairrismo, questão de história, seja for do passado, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas falando da gente, nós como nordestinos, Mas o orgulho, o né? orgulho que É muito temos, bonito de ver vocês falando justo, e o orgulho que vocês e têm ver sobre o tudo que o isso. agro nosso, o agro baiano, o agro pernambucano, o agro nordestino representa não apenas para o Brasil, mas para o mundo. É muito lindo. Então, assim, não tem como a gente não se emocionar ou não mostrar paixão no Exato. olho só de falar nisso, né? É massa. E você vê quanta riqueza de detalhe a Alex está falando aqui com a gente, né? E se a gente sair daqui e desligar as câmeras, vai ter mais assunto ainda para conversar e para puxar gancho. Porque é massa, pô, é massa. E E ter tem que domínio ser, desse assunto né? A gente conversando, vendo o tanto de desafios, né, que o agro tem, e aqui também não é diferente, né, aqui na região, tem que ser apaixonante, porque senão não fica, né? Isso. E Senão até espana, né, como a Alex, gente diz lá. Alex falou uma coisa no início de Petrolina ser a terra dos impossíveis. E ontem até, eu sempre quando eu tô vindo de viagem, chego aqui, eu falo, cheguei na terra dos impossíveis. Eu sou apaixonada por Petrolina. E um cara me perguntou ontem no Instagram, por que que aqui é a terra dos impossíveis, né? E Alex falou exatamente o porquê. Você veja uma região onde estamos situados, né, semiárido, né? Uhum. E você chega assim, há anos atrás, o pessoal poderia dizer que aqui não ia dar nada. E olha o que dá Desacreditada, né? aqui é a Um lugar Califórnia brasileira, desacreditado. justamente. Estamos na Califórnia brasileira. Olha quanta geração de emprego a nossa região traz, né? E olha que não é só o Brasil que vem para cá, tipo, né? Uhum. Quantas pessoas do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Uhum. Catarina vêm para cá? E quantas pessoas de fora do Brasil vêm para cá? Uhum. Né? Alex está falando aí. A empresa que ele trabalha não nasceu no Brasil, Sim. nasceu de fora. E graças às pontes que ele construiu ao redor do mundo, ele trouxe para cá alguém de fora. Sim. Né? E ainda tá fazendo contato com pessoas da África, da África do Sul para vir para cá, né? Assim, Não, Alex? Líbia. Da Líbia, do continente africano para vir para cá. Uhum. Então, assim, é o mundo todo que vem para cá, que vê Petrolina, vê o Vale do São Francisco, a nossa região, como fonte, sabe? E nós somos fonte, né? Com certeza. Eu, como eu gosto de dizer assim, é uma terra de bênção, uma terra de prosperidade. E abençoa Eu mesmo. tenho até a tua vivência também. E assim, o Vale que me deu a oportunidade de conhecer os principais países do mundo. Então hoje eu conheço, imagina, um menino que com 5 anos de idade estava limpando sementeira de cebola, passando no Rio São Francisco, atravessando o Rio São Francisco com meu pai de barca à vela. E hoje eu conheço os principais países do mundo Uhum. e vivencio um grande negócio dentro do Vale. Então hoje a gente tem uma responsabilidade financeira e social enorme. Aquele menino que há 30 e poucos anos atrás estava limpando sementeira de cebola. Se não fosse o projeto da fruticultura, eu não teria a oportunidade de ter feito uma faculdade, de ter conhecido outros países, outras culturas. E eu tive nos Estados Unidos, se eu não me falha a memória, 4 anos atrás, na Times Square, né, que era das principais avenidas de Nova York. Uhum. E nesse dia que eu estava lá, alguém colocou o nome Petrolina no daquele telão. Então imagina onde eu já vi o nome Petrolina Um chegar. orgulho, né? Você chega nos Estados Unidos, o pessoal do comércio sabe onde está Petrolina. Uhum, Você chega na Europa, o pessoal sabe falar o nome Petrolina. uhum. Mas eu sempre gosto de lembrar, e quando a gente aqui era só um sertão do submédio do Vale São Francisco, e você sabia quantos carros existiam na cidade, a opção de investimento era quase nenhuma, Uhum. e hoje você vê uma pujança enorme de crescimento populacional. Já se fala de Petrolina, acho que em torno de 600 mil Por habitantes, aí, né? sim. Então, assim, acrescente e o pessoal está chegando. E eu fico mais feliz de ver o jovem, como a Bárbara falou, que quando ela quis ser agrônoma, ela sofreu um pouco de bullying, né? Entre Sim, aspas, total. Um bullying de sem bullying nome na época. sem nome, sobre por que ser engenheiro agrônomo, principalmente estudando no litoral, né? É, E hoje ela está aqui, podendo tô. compartilhar com a gente Isso. como foi bom e ela se sente realizada com É, a escolha que fez. isso. Então, isso o Petrolina proporcionou a todos nós. Exatamente. Então, é satisfatório saber que já estou mais perto de, vamos dizer, de me aposentar do que de Ah, que iniciar a isso? vida.
e ver gerações mais jovens, como Sabrina, que está conhecendo o Vale, vai terminar voltando para cá, né? Vai. Olha que volta eu sim. já vim aqui Bárbara, o quê? Umas 4 vezes já, né? Minhas já filhas tá querem hora de ver vir. também, né? Sim. Para conhecer. É. E ver gerações como vocês, jovens, fazendo isso com amor também. Então, a continuidade daquele sertão do submédio São Francisco, com toda a dificuldade, a gente, né, sem ter logística, sem ter muito apoio no começo financeiro, Desacreditado, né? desacreditado. Hoje você já se fala de uma Petrolina aí, de prédios, de apartamentos bastante valorizados na orla, né? De Justo. milhões, Milhões. Eu ia falar né? isso. Mais caros que na orla de Petrolina de Recife. milhões, né? Não, e assim, não só saindo, parando um pouco de falar de Petrolina, mas atravessando a ponte para Juazeiro, o segundo maior Ceasa do Brasil está em Juazeiro. Uhum, Imagine você ter na nossa região o segundo maior Ceasa do Brasil. uhum. Né? Então, assim, só mostra a potência que nós temos aqui na nossa A região. grandiosidade, né, que é aqui. E eu tive a oportunidade também, nessas minhas vivências do mundo, de conhecer mais 60 culturas diferentes de produção do Brasil. Uau. Isso eu rodava na época uns 11 estados do país, de commodities, de HF, no geral. Uhum. E não conheci nenhuma cidade, eu digo com todo orgulho do mundo, do Cidade do Agro. Eu vou falar um aqui que poderia ser uma mais próxima da gente, Rio Verde, Sim, no Goiás, que é sim, chamada capital do grão, sim. Uhum. né? Não tem nem um pouco próximo da infraestrutura que Petrolina oferece ao seu cidadão. Então, assim, imagina, a gente se comparando a uma cidade do centro-oeste do país com a riqueza em números maiores ainda, Uhum. por se trabalhar com grãos, que os números são muito maiores, Sim. mas sem dar uma qualidade de vida como Petrolina consegue dar ao seu cidadão. Gente, vocês estão me convencendo, eu tô quase entrando na Petrolina mesmo. Gente, eu quero agradecer a participação de vocês dois. Obrigada, arrasou. Eu sabia que ela ia arrasar, como sempre, né? É o primeiro de muitos que você vai participar com minha parceira aqui, né? Uhum. E quero agradecer, Alex, por dividir com a gente toda essa preciosidade, tanto de carreira, né? E é muito lindo ver vocês falando, né? De quando era criança, de observar e hoje realizar, né? E aí tem muita coisa ainda para ajudar. Petrolina, I love Petrolina. Com certeza. Obrigada, muito obrigada. É isso, Alex. Obrigada mesmo. E obrigada, assim, pela contribuição que você faz, né? Para nossa cidade, para o agro, para o mundo. Porque você é referência, meu irmão. Aqui não é à toa que você chegou onde você chegou e não é à toa que você constrói pontes por onde você passa. Então, valeu aí pelo seu tempinho aí que você pôde nos dar, presentear nesse Volte momento. sempre, voltaremos aqui. Eu quero também agradecer a Sabrina, Uhum. né, do Departamento de Marketing da Sensa, Sim. a Bárbara também, RTV da Sensa, que esses projetos é que enriquecem mais o Vale. Então, assim, vocês estão bastante de parabéns por estar promovendo ainda mais uma imagem que já é forte, mas está levando cada vez para mais longe. Então, muito obrigado pela oportunidade. É sempre bom poder compartilhar um pouco. Eu acho que todo conhecimento só é válido quando você consegue transferir alguma coisa que aprendeu. Com certeza. Conhecimento sem transferência de conhecimento não é conhecimento, não fez nada. Verdade. Não faz diferença nenhuma. Verdade. Então, eu tenho um prazer de sempre que puder, estou aberto a estar passando, não querendo falar o que eu não fiz, mas falar somente o que eu fiz. Uhum. E eu acredito que vai ajudar muita gente a despertar algumas coisinhas na cabeça que ainda não despertou. Então, Verdade. mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Com certeza. Tamo junto, Alex. Muito Valeu. Obrigado. Muito Valeu, obrigada. show. Esse foi o nosso podcast daqui de um lugar tão especial, Petrolina. E fique por dentro desse, outros podcasts aqui na Reservada da Sensa. A gente está aqui preparando um material muito especial para contribuir com o dia a dia do produtor. Até a próxima. Tchau, tchau.